Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai fazer aqui uns exercícios resolvendo questões Petrobras sobre materiais poliméricos, os polímeros. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, ou você que já acompanha o canal, para você deixar um like nesse vídeo. E caso não seja inscrito ainda, se inscreva no canal. Esse vídeo aqui, a priori, é um vídeo destinado aqui para membros do canal, mas alguns deles, às vezes, eu disponibilizo aqui para o público. Então, se você estiver vendo esse vídeo aqui, é porque ele está público, mas, em geral, esse tipo de vídeo aqui é para membro do canal. Vamos para o nosso exercício de hoje, que a gente vai fazer aqui, nosso exercício de hoje. A gente vai resolver aqui questões Petrobras de nível médio sobre materiais poliméricos, os famosos aqui polímeros. Lembrando aqui, sempre que a gente estiver resolvendo a questão, antes de resolver aqui, eu recomendo a vocês que deem um pause no vídeo, vejam o que vocês marcariam, né, para vocês tentarem resolver aí sozinhos, depois dê uma olhada aqui em qual foi a resolução que a gente trouxe, qual foi a linha de argumentação aqui que a gente está trazendo. Beleza? Vamos olhar aqui a nossa primeira questão de hoje. A nossa primeira questão é uma questão aqui de 2010, é, é Petrobras, técnico de inspeção de equipamento, instalação júnior na parte de biocombustível. Aqui eu tenho uma cadeia polimérica, né? Ó, o óleo de mamona apresenta em sua composição cerca de 90% do éster derivado do ácido graxo ricinoleico, na verdade não é uma cadeia polimérica, que eu tenho óleo de mamona, mostrado na figura acima. Quando esse poliálcool, né, ou seja, eu tenho aqui um grupo poli, que eu tenho diversos grupamentos álcool aqui, que é o meu grupamento OH, reage com um poliisocianato nas condições adequadas, o produto formado é um. Eu vou trazer aqui para a gente resolver essa questão, antes, uma imagem que a gente tem até na nossa aula teórica aqui já de polímeros, que é essa imagem aqui de quais reações eu formo quando eu estou realizando uma reação entre dois grupos diferentes. Por exemplo, quando eu tenho um grupo amina e um grupo de ácido carboxílico, se eu junto os dois, formo aqui o meu grupo amida. E se eu formo um polímero a partir disso, eu formo uma poliamida. Aqui, no caso, eu tenho um poliálcool, ou seja, eu estou juntando um grupo álcool e ele vai reagir aqui com poliisocianato. Quem que é o isocianato? O isocianato é o grupamento aqui quando eu tenho uma dupla N com um carbono e o oxigênio, né? Aí aqui eu vou ter o meu R. Ele chamou aqui de poliisocianato, é porque eu posso ter esse agrupamento aqui também em outros pontos aqui dessa cadeia, né? Eu posso aqui ter, por exemplo, dupla C, dupla O, nesse caso aqui eu seria um diisocianato, mas aí vai depender de quem é o meu R aqui, esse valor de R aqui, ele pode assumir diversas facetas. Então, se eu estou juntando aqui um grupo álcool com um grupo isocianato, qual é o tipo de grupo que eu vou formar aqui? É o grupo carbonato, ou também uretano. A gente vai ter aqui um grupo que a gente chama de poliuretano. Então, esse aqui que é o nosso grupamento. Aí, vamos lá, a gente teve aqui a opção, ó, poliéster. Quando eu vou formar aqui um poliéster? Quando eu tenho um ácido carboxílico com um álcool, não é esse caso. Uma poliamida. Quando que eu vou formar uma poliamida? Quando eu tenho um grupo amina com ácido carboxílico. Qual é a minha resposta? A opção C. E aqui o meu gabarito vai ser a opção C. Por quê? Quando eu tenho aqui um álcool com isocianato. O policarbonato e a poliureia, quando que eu formo elas? Eu peguei dois exemplos aqui de reações para vocês. O policarbonato, deixa eu apagar aqui. Policarbonato, quando eu tenho, por exemplo, esse tipo de reagente A, que eu tenho aqui é, essas ligações de oxigênio com sal, e esse meu reagente B aqui, que ele tem um grupo carbonila, né? É, ele é um cloreto aqui com um grupo carbonila, ele vai reagir com esse tipo de molécula, né, com esse tipo de molécula, e vai formar aqui o meu grupamento aqui carbonato, do policarbonato, que é o O, né? Qual é o grupamento característico do policarbonato? O O, o C, o dupla O e um oxigênio depois. Beleza? E a poliureia, qual que é o grupo ali característico da poliureia? E normalmente como que eu consigo ter ele? Quando eu tenho, por exemplo, uma reação isocianato com grupamina, né? No caso seria esse grupamento aqui com esse grupamento aqui. O que que eu vou formar? Eu vou formar aqui a ureia. Quem é a ureia? Quando eu tenho aqui a ligação nitrogênio, com o oxigênio aqui, o carbono com dois oxigênios, né? Uma ligação dupla no oxigênio.
Beleza? Opção C, vamos para a nossa próxima questão de hoje, questão de 2010, técnico de inspeção de equipamento e instalação júnior. Aqui ele me diz o seguinte: o gás natural possui uma quantidade variável de gás carbônico, gás sulfírico, o CO2, gás sulfírico. O CO2 é indesejável, já que reduz o poder calorífico do gás e dificulta o transporte do mesmo sob baixas temperaturas e alta pressão, pois solidifica. Já o gás sulfírico é extremamente venenoso e corrosivo frente aos equipamentos metálicos. Uma das técnicas utilizadas para retirar esses contaminantes gasosos é a absorção física, onde o gás natural passa pelo solvente polietileno glicol sob altas pressões e baixa temperatura, sendo seletivamente absorvido pelo polímero. O polímero absorvente é sintetizado a partir do óxido de etileno em meio ácido, de acordo com a reação. Então, aqui eu tenho óxido de etileno, em meio aqui que eu tenho os íons H+, ele vai formar a reação aqui para obter um polietileno glicol. O polietileno glicol aí aqui eu tenho algumas opções, né? Aí ele me diz aqui, é um polímero de adição. Eu botei aqui também uma imagem para a gente entender melhor como que ocorre essa reação. Nessa reação aqui eu tenho a abertura aqui desse anel, aí eu formo essa estrutura aqui, e a partir dessa estrutura aqui que eu vou formando aqui o polietileno glicol. Vocês observaram aqui, eu tenho esse oxigênio aqui, que seria relacionado a esse oxigênio, aí eu consigo quebrar aqui esse anel, aí aqui eu tenho um carbono, que seria esse carbono, e o outro carbono, que seria com esse carbono. Aí quando eu quebro essas ligações, e eu tenho elas disponíveis no meu meio, um meio aqui que eu tenho um meio ácido, eu consigo aqui formar a polimerização e no final das contas eu sempre vou ter um grupamento aqui OH. A reação acontece aqui por adição. Então aqui o meu gabarito vai ser a resposta A, que esse aqui é um tipo de polímero que ele é obtido por poliadição. Aqui ele é um poliéster? Não, ele não é um poliéster. A gente já viu ali que a minha ligação poliéster é quando eu tenho ali um oxigênio, um carbono e o outro oxigênio depois. É um copolímero? Não, copolímero eu tenho que ter um monômero aqui, né? Deixa eu botar aqui de volta. Eu tenho que ter um monômero A aqui repetido e um monômero B repetido também outras vezes. Teflon? Não, Teflon ele é um polímero ali fluorado. E é um elastômero? Não, o elastômero ele é uma borracha. Então, a minha opção aqui é a opção A. Vamos para a nossa próxima questão, para a questão aqui de 2010. Esses Gran Rio, técnico de operação. Os compostos aqui organoclorados são extremamente tóxicos e podem ser formados pela queima do polímero. Aí aqui eu tenho diversos polímeros, é um pouquinho a gente entender quais são os polímeros normalmente utilizados e quais são, pelo menos, os principais átomos presentes nele. O Teflon, por exemplo, o principal átomo presente nele é o flúor, né? Como que é a fórmula química aqui do Teflon? O Teflon é o tetrafluoretileno, né? Como tem uma base aqui de etileno e com ligações aqui de flúor. O Dacon e o PET, eles são os dois nomes para a mesma estrutura, que é o polietileno terephtalo, que é essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui ela é baseada aqui em ligações carbono e oxigênio. Então, eu não tenho aqui componentes clorados. Então, o meu polietileno terephtalato, ele não tem nada a ver, nem o Dacon também, né, que ele é do mesmo exemplo. A única estrutura aqui que eu tenho cloro é a minha estrutura D. Vou botar aqui a opção D, que é o policloreto, né, opção D, que é o policloreto de vinila. Então, o policloreto de vinila aqui, vou botar a fórmula para vocês. Não, eu não coloquei aqui não, mas o policloreto de vinila, ele tem a ligação aqui carbono-carbono, aqui ele tem um cloro, e ele tem a repetição aqui dele com polímero, né? Aqui é o hidrogênio, aqui é o hidrogênio, aqui é o hidrogênio. Então, o policloreto de vinila que tem a ligação cloro, que é um composto organo clorado, logo ele é um composto ali da nossa opção. E por fim, aqui só a opção do nylon, o nylon são ligações que têm grupamentos ali de oxigênio, e grupamento de oxigênio, não, perdão, tem átomos de oxigênio e átomos de nitrogênio, né? Então ele é formado aqui pelo grupamento amida. Então ele também não poderia ser, né? Aqui eu tenho nylon 6,6, que é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui eu tenho uma maior presença dos grupamentos amida, né? Eu tenho uma cadeia aqui um pouquinho maior. São dois exemplos de nylon. Então a única opção aqui possível é a opção D, que é a opção que tem um átomo de carbono presente. Beleza, minha gente?
Bom, mas gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Será um prazer tirar para vocês, né? Lembre de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e dê uma olhada aí no nosso programa de membros, caso você ainda não seja um membro, né? Se você estiver assistindo esse vídeo e ainda não seja um membro. Por bem baratinho, você pode ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal, né? Por exemplo, vídeos como esses e muitos outros vídeos de outras disciplinas, além de você se tornar um apoiador do canal, né? Se você gosta aqui do conteúdo, cogite se tornar membro, porque isso é uma forma de incentivar a continuar a produzir cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.